Tudo parecia perfeito na vida daquela mulher, até que o controle silencioso começou a sufocá-la. Uma simples noite revelou segredos escondidos em um computador esquecido. Cada clique a aproximava da verdade e da dor. Mas quando a porta se abriu, o medo tomou forma, e a batalha pela liberdade começava. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando, em uma noite fria de inverno paulistano, quando o vento cortante soprava pelas avenidas do Jardim Europa, Camila Santos estava sentada no sofá de veludo bege de seu apartamento, olhando pela janela do 12º andar. As luzes da cidade piscavam como estrelas caídas, e ela acariciava suavemente a barriga de 4 meses, sentindo pela primeira vez os movimentos delicados da vida que crescia dentro dela. Aos 28 anos, formada em arquitetura pela Universidade de São Paulo, casada há 3 anos com Eduardo Mendonça, um renomado advogado tributarista, ela deveria estar vivendo um sonho. Mas naquela noite, enquanto esperava o marido voltar de mais uma reunião de negócios, Camila sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. O apartamento era impecável, decorado com móveis de design italiano, obras de arte contemporânea nas paredes e uma vista privilegiada para o Parque Ibirapuera. Era o tipo de residência que aparecia em revistas de arquitetura. Eduardo fazia questão de que tudo estivesse sempre perfeito, desde a temperatura do ar-condicionado até o arranjo das almofadas no sofá. No início do casamento, Camila achava que ele apenas tinha padrões elevados, uma característica comum entre pessoas bem-sucedidas. Com o tempo, porém, aquela busca por perfeição começou a sufocar. Ela não podia mudar a posição de um quadro sem que ele questionasse. Não podia convidar amigas para jantar sem sua aprovação prévia. E quando ficou grávida, tudo piorou. Eduardo começou a controlar cada aspecto de sua rotina. Quais médicos ela deveria consultar? Que tipo de alimentação deveria seguir? Até mesmo com quem ela poderia ou não conversar. Ele dizia que era para o bem do bebê, que ele só queria garantir que tudo corresse perfeitamente. Mas Camila sentia que estava perdendo a si mesma, pedaço por pedaço, dia após dia. As ligações para sua família haviam se tornado raras. As visitas aos irmãos que moravam em um apartamento modesto no Tatuapé praticamente inexistiam. Eduardo sempre tinha uma desculpa convincente. Sempre, embrulhada em preocupação e cuidado aparente. Naquela noite, enquanto olhava pela janela, Camila tomou uma decisão. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Precisava de respostas. Eduardo havia saído apressado para uma reunião urgente, deixando o notebook aberto sobre a mesa do escritório. Ele nunca fazia isso. Sempre guardava tudo com cadeado, sempre protegia suas senhas como se fossem segredos de Estado. Mas naquela noite, talvez por pressa ou descuido, o computador estava lá, a tela ainda acesa, mostrando uma planilha de Excel aberta. Com o coração acelerado, Camila se aproximou. Não queria bisbilhotar, não era esse tipo de pessoa, mas algo dentro dela, uma intuição maternal talvez, dizia que ela precisava olhar, precisava saber. A planilha mostrava movimentações financeiras estranhas, transferências mensais para nomes que ela não conhecia, pagamentos regulares a clínicas médicas que não eram as que ela frequentava, valores altos sendo enviados para contas em paraísos fiscais. E ali, em uma aba separada, algo que fez seu sangue gelar. Um arquivo com nomes femininos, datas, valores e anotações cifradas. Ela começou a clicar em outros documentos, e-mails criptografados, contratos que ela nunca havia visto, referências a procedimentos médicos que ela desconhecia. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Era um relatório de uma clínica de fertilização em Alphaville, datado de 6 meses antes dela engravidar. O relatório falava sobre seleção genética, características desejáveis, procedimentos especializados. Camila sentiu as pernas tremerem. Ela e Eduardo haviam tentado engravidar naturalmente por meses. Ele sempre dizia que deveriam deixar acontecer no tempo certo, mas aqueles documentos sugeriam algo completamente diferente.
algo que ele havia feito sem o conhecimento dela. O som da chave na fechadura a fez pular. Eduardo estava voltando. Com mãos trêmulas, ela fechou rapidamente o notebook e correu para a sala, tentando parecer natural. Mas quando ele entrou, trazendo consigo o cheiro de uísque caro e perfume importado, seus olhos a encontraram imediatamente. Havia algo diferente neles, algo que ela nunca havia notado antes. Ou talvez sempre estivesse lá, e ela apenas não quisesse ver. Eduardo, disse ela, tentando manter a voz firme. Precisamos conversar. Ele tirou o paletó lentamente, os olhos fixos nela. Sobre o quê, querida? Sobre nós. Sobre esse casamento. Sobre tudo o que você está escondendo de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo se aproximou, e Camila sentiu pela primeira vez medo genuíno do homem com quem havia se casado. Ele não gritou, não precisava. Sua voz era baixa, controlada, gelada como a noite lá fora. Você estava mexendo nas minhas coisas. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E a forma como ele disse aquilo, com aquela calma aterrorizante, fez Camila perceber que havia cruzado uma linha invisível. Uma linha que ela nem sabia que existia. Eu vi os documentos, Eduardo. As transferências, os nomes, a clínica de fertilização. O que você fez? Ele respirou fundo, e por um momento Camila pensou que ele fosse explicar. Que tudo tivesse uma razão lógica, que ela estivesse interpretando mal. Mas o que ele disse em seguida destruiu qualquer esperança. Eu fiz o que era necessário para garantir que nosso filho fosse perfeito, para garantir que você não arruinasse isso com suas imperfeições. As palavras caíram sobre ela como um balde de água fria. Imperfeições. Ele falava dela como se fosse um projeto defeituoso, como se ela fosse apenas um meio para um fim. A discussão que se seguiu foi intensa. Camila exigiu respostas. Eduardo se recusou a dar. Ele disse que ela estava sendo histérica, que a gravidez estava mexendo com suas emoções, que ela precisava descansar. Mas Camila não recuaria. Não dessa vez. Foi quando ele mudou de estratégia. Sua voz ficou perigosamente suave. Ele se aproximou dela e Camila deu um passo para trás, mas ele continuou avançando até que ela estivesse encurralada contra a parede da cozinha. Ele não a tocou, mas não precisava. A ameaça estava ali, não dita, mas presente em cada movimento calculado. Você vai esquecer o que viu, Camila. Vai continuar sendo a esposa perfeita, a futura mãe perfeita. E se pensar em fazer qualquer coisa estúpida, vai se arrepender. Você sabe que eu tenho amigos em lugares importantes, juízes, delegados, pessoas que me devem favores. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, um advogado respeitado, ou em você, uma mulher grávida e emocionalmente instável? Camila sentiu o mundo girar. As pernas falharam e ela se apoiou na bancada de mármore da cozinha. O estresse, o medo, a revelação, tudo pesou sobre ela de uma vez. A última coisa que ela viu antes de tudo escurecer foi o rosto indiferente de Eduardo, observando-a como se ela fosse um experimento que havia dado errado. Quando acordou, estava no chão frio da cozinha. Não sabia quanto tempo havia se passado. Poderiam ter sido minutos ou horas. A casa estava em silêncio. Eduardo não estava mais ali. Ela tentou se levantar, mas uma dor aguda no abdômen a fez parar. O bebê. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular e discou o único número em que podia confiar. Lucas, ela sussurrou quando seu irmão atendeu. Preciso de ajuda. Do outro lado da cidade, em um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, Lucas Santos largou imediatamente o controle do videogame que estava jogando com o irmão mais novo, Tiago. Aos 32 anos, eletricista por formação e técnico em sistemas de segurança por vocação, Lucas sempre teve um instinto protetor com relação à irmã mais nova. Havia algo na voz dela que o fez levantar imediatamente. Camila, o que aconteceu? Tiago, de 25 anos, estudante de direito e estagiário em um escritório de advocacia popular, também se levantou percebendo a preocupação no rosto do irmão. Lucas colocou o telefone no viva-voz. Estou sozinha. O Eduardo saiu.
Eu descobri coisas, Lucas, coisas terríveis. E quando confrontei ele, eu desmaiei. Estou com medo. A voz dela estava quebrada, frágil. Lucas e Tiago trocaram olhares. Eles nunca haviam confiado completamente em Eduardo. Havia algo nele, uma frieza por baixo da fachada polida, que sempre os incomodou. Mas Camila parecia feliz, ou pelo menos era o que ela dizia. E eles haviam respeitado a escolha dela, mesmo quando as visitas começaram a rarear, mesmo quando ela começou a se distanciar. Fica aí, Mila. Estamos indo buscar você agora, disse Lucas, já pegando as chaves do carro. Mas enquanto corriam para o elevador, o celular de Lucas vibrou. Era uma notificação de um aplicativo que ele raramente checava. Um aplicativo que ele havia instalado secretamente no apartamento de Camila anos atrás, quando ela se mudou para lá com Eduardo. Era um sistema básico de segurança, com áudio, que ele instalou dizendo que era para protegê-la de invasões. Mas a verdade é que ele nunca confiou plenamente naquele casamento. E agora, a gravação da última hora mostrava exatamente o porquê. Ele parou no corredor, apertou o play, e o que ouviu fez seu sangue ferver. A discussão, as ameaças veladas, o som de Camila caindo, e o silêncio que se seguiu. Tiago ouviu também, e sua expressão se fechou. Esse cara vai pagar por isso, murmurou Tiago, cerrando os punhos. Lucas colocou a mão no ombro do irmão. Primeiro, garantimos que a Camila está segura. Depois a gente cuida do resto. Vem. Eles desceram correndo as escadas, entraram no Fiat Palio branco de Lucas e saíram em disparada pela Radial Leste em direção ao Jardim Europa. O trânsito de São Paulo, sempre caótico, parecia conspirar contra eles. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Cada buzina, uma tortura. Lucas dirigia com a mandíbula apertada, enquanto Tiago mantinha contato com Camila pelo telefone, certificando-se de que ela estava bem, de que o bebê estava se mexendo, de que ela continuava consciente. Quando finalmente chegaram ao luxuoso edifício onde Camila morava, porteiro, um senhor de uns 60 anos que sempre fora cordial, hesitou em deixá-los subir. O Dr. Eduardo deixou instruções para não permitir visitas essa noite, disse ele, desconfortável. Lucas se inclinou sobre o balcão. Seu João, minha irmã está sozinha lá em cima, grávida e passando mal. Se você não nos deixar subir, eu vou ter que ligar para os bombeiros e fazer um escândalo. E eu acho que nem você nem o Dr. Eduardo querem esse tipo de atenção, não é mesmo? O porteiro engoliu em seco, olhou para os dois lados e finalmente acenou com a cabeça. Apartamento 1203. Mas por favor, não me arrumem problemas. No elevador espelhado, Lucas e Tiago viram seus próprios reflexos. Dois homens comuns, com roupas simples, cabelos desalinhados, cansaço estampado no rosto de quem trabalha duro para sobreviver. Tão diferentes do mundo em que Camila havia escolhido viver. Mas nada disso importava agora. Ela era família. E família se protege. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar à porta? Se abriu antes mesmo que Lucas pudesse tocar a campainha. Camila estava ali, pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mão apoiada na parede e a outra segurando a barriga. Lucas a envolveu em um abraço protetor e ela desabou, soluçando contra o peito do irmão. Tiago entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si e observando o apartamento com olhos atentos, como se esperasse que Eduardo pudesse aparecer a qualquer momento. Você está machucada? Lucas perguntou, afastando-a delicadamente para examinar seu rosto. Camila negou com a cabeça, mas a dor em seus olhos dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Não era uma dor física, pelo menos não completamente. Era algo mais profundo, mais devastador. A dor de descobrir que a vida que ela construíra era uma mentira cuidadosamente arquitetada. Ele não me bateu, ela sussurrou, como se precisasse deixar isso claro. Mas o jeito que ele falou comigo, Lucas, as coisas que ele disse, foi como se eu não fosse uma pessoa para ele. Como se eu fosse só uma peça em algum jogo que só ele conhece as regras. Tiago, que havia se dirigido à cozinha para pegar um copo de água para a irmã, voltou com expressão séria.
Mila, você precisa ir ao hospital. Precisa garantir que você e o bebê estão bem. Camila hesitou. Eduardo tinha médicos específicos que ela deveria consultar. Clínicas determinadas. Ele sempre dizia que era porque eram os melhores, porque ele queria o melhor para ela e para o filho deles. Mas agora, depois do que ela descobrira, tudo parecia ter um significado sinistro. Aquelas clínicas faziam parte do esquema dele? Os médicos sabiam do que ele havia feito? Não posso ir aos médicos dele, ela disse, a voz tremendo. Tiago, você trabalha perto do Hospital das Clínicas, não trabalha? Podemos ir lá? Tiago assentiu. É hospital público, vai ter movimento, mas eles são competentes. Vou ligar para uma amiga minha que faz residência lá. Ela pode nos ajudar. Enquanto Tiago fazia a ligação, Lucas ajudou Camila a juntar algumas coisas essenciais. Documentos, roupas, o cartão do pré-natal. Ele percebeu que ela tremia, não apenas de medo, mas de uma exaustão profunda. Como se ela tivesse carregado um peso invisível por tanto tempo que seus músculos finalmente estavam cedendo. No carro, enquanto cruzavam a cidade na direção da Zona Oeste, Camila começou a contar tudo. Falou sobre os documentos que encontrara, sobre as clínicas, sobre os nomes femininos nas planilhas, sobre o relatório de seleção genética. Lucas e Tiago ouviam em silêncio, as mãos de Lucas apertando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Você acha que ele fez alguma coisa com você sem você saber? Tiago perguntou, cuidadoso. Com a gravidez, eu digo. Camila limpou as lágrimas. Eu não sei. Eu realmente não sei. A gente tentou por meses e nada acontecia. Aí, de repente, eu engravidei. Ele ficou tão feliz, tão controlador, como se essa gravidez fosse um projeto pessoal dele. Lucas respirou fundo. Mila, seja lá o que ele tenha feito, a gente vai descobrir. E você não vai voltar para aquele apartamento. Não enquanto ele estiver lá. Você vai ficar com a gente. Camila queria protestar, dizer que não poderia incomodar, que eles já tinham suas próprias vidas. Mas a verdade é que ela não tinha mais para onde ir. Suas amigas haviam se afastado ao longo do casamento. Eduardo sempre arranjava motivos para que ela não cultivasse amizades. E seus pais, que moravam em Campinas, eram idosos e não podiam lidar com esse tipo de situação. Lucas e Tiago eram tudo o que ela tinha. No pronto-socorro do Hospital das Clínicas, a movimentação era intensa como sempre. Pessoas aguardavam. Atendimento. Médicos corriam de um lado para o outro. O cheiro característico de hospital pairava no ar. A amiga de Tiago, uma residente chamada Doutora Marina, os encontrou na recepção. Ela era uma mulher de uns 30 anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, expressão cansada, mas gentil. Tiago me contou um pouco da situação. Ela disse para Camila, conduzindo-a para uma sala de exame. Vamos fazer uma avaliação completa. Verificar se está tudo bem com você e com o bebê, tá bom? Camila assentiu e Lucas e Tiago ficaram na sala de espera. O tempo parecia arrastar. Cada minuto era uma hora. Lucas checava o celular constantemente, meio esperando que Eduardo ligasse, meio esperando que não ligasse. Tiago andava de um lado para o outro, as mãos nos bolsos, a cabeça obviamente formulando planos. Você gravou tudo, não foi? Tiago perguntou de repente. O sistema que você instalou lá. Lucas confirmou. Tenho tudo. A discussão, as ameaças, tudo. Mas não sei se isso é suficiente. Ele é advogado, Tiago. Ele conhece as brechas da lei melhor que ninguém. Tiago parou de andar e olhou fixamente para o irmão. Então a gente precisa de mais. Precisa descobrir exatamente o que ele andou fazendo. Se ele realmente manipulou a gravidez da Camila sem consentimento, isso é crime. E se tem outras mulheres envolvidas, como aqueles nomes nas planilhas sugerem, isso é muito maior do que a gente imagina. 2 horas depois, doutora Marina saiu da sala de exames com Camila. O bebê estava bem, os batimentos cardíacos normais, mas Camila estava desidratada e com a pressão alta. Marina recomendou repouso e acompanhamento médico adequado, mas foi o que ela disse em seguida que mudou tudo. Camila, durante os exames eu notei algumas coisas que me preocuparam, Marina disse com cuidado.
Você tem marcas antigas no corpo, hematomas já curados, pequenas lesões que parecem ser resultado de estresse físico repetido. Você se machuca com frequência? Camila piscou, confusa. Não, Espera. Que tipo de marcas? Marina mostrou fotos que havia tirado durante o exame, com a permissão de Camila. Pequenas manchas na pele, marcas que poderiam ser interpretadas como quedas, mas que tinham um padrão que sugeria algo mais sistemático. Eu não me lembro de ter me machucado assim, Camila disse, olhando as imagens com um crescente horror. Eu juro que não me lembro. Marina trocou um olhar com Lucas e Tiago. Camila, isso pode parecer uma pergunta estranha, mas você tem tido episódios de esquecimento? Lapsos de memória? Sonolência excessiva? Camila pensou. Havia dias em que acordava cansada demais, mesmo tendo dormido a noite toda. Dias em que não se lembrava de ter ido dormir. Ela sempre atribuíra isso ao estresse, à gravidez, aos hormônios. Mas agora, com tudo que estava descobrindo, uma possibilidade terrível começou a se formar em sua mente. Você acha que ele estava me drogando? As palavras saíram quase sem voz. Marina não confirmou nem negou. Eu acho que precisamos fazer alguns exames toxicológicos. E também acho que você deveria considerar fazer uma denúncia formal. O que você me descreveu sobre o comportamento do seu marido, combinado com esses achados físicos, é preocupante. Lucas se levantou, a fúria contida em cada movimento. Esse filho da mãe, esse maldito. Tiago segurou o braço do irmão. Calma. Precisamos ser inteligentes. Se a gente agir por impulso, ele vai usar isso contra a gente. Vamos fazer tudo direitinho, com provas, com documentação. Camila estava em choque. Tudo em que ela acreditara, tudo que ela pensara sobre sua vida nos últimos 3 anos, estava desmoronando. Ela tentara ser uma boa esposa, tentara fazer tudo certo. E o tempo todo Eduardo estava fazendo coisas com ela, para ela, sem seu conhecimento ou consentimento. Era uma violação tão profunda que ela mal conseguia processar. Os exames toxicológicos foram coletados. Marina disse que os resultados levariam alguns dias, mas que ela aceleraria o processo dado a gravidade da situação. Enquanto isso, Camila recebeu alta com recomendações estritas de repouso e acompanhamento. Lucas e Tiago a levaram para o apartamento deles no Tatuapé. Era pequeno, modesto, tão diferente do luxo a que ela se acostumara. Mas quando ela entrou e viu o sofá surrado, a televisão antiga, as fotos de família nas paredes, ela se sentiu mais em casa do que havia se sentido em anos. Você dorme no meu quarto. Eu fico no sofá, Lucas disse, não aceitando protestos. Camila estava exausta demais para discutir. Ela se deitou na cama simples, coberta com um cobertor que cheirava a amaciante barato e, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente. Sem medo. Sem precisar ficar alerta, porque ela sabia que seus irmãos estavam ali, protegendo-a. Na sala, Lucas e Tiago faziam planos. Tiago usou seus contatos do escritório de advocacia onde estagiava para conseguir o nome de uma advogada especializada em casos de manipulação e abuso. Lucas começou a organizar todas as evidências que tinha, as gravações, as fotos das marcas no corpo de Camila, os documentos que ela conseguira fotografar rapidamente antes de Eduardo voltar. A gente precisa descobrir o que mais ele está escondendo, Tiago disse. Aquelas clínicas, aqueles nomes nas planilhas, isso é maior que a Camila. Pode ter outras vítimas, Lucas concordou. Mas como a gente faz isso? Não podemos simplesmente invadir a vida dele. Ele tem recursos, tem advogados, tem conexões. Foi quando o telefone de Lucas tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era masculina, grave, com um sotaque que ele não conseguia identificar completamente. Lucas Santos, a voz perguntou. Quem quer saber? Alguém que pode ajudar sua irmã. Alguém que sabe exatamente o que Eduardo Mendonça anda fazendo e alguém que tem provas que vocês nunca conseguiriam obter sozinhos. Lucas fez sinal para Tiago se aproximar. Quem é você? Por enquanto isso não importa. O que importa
é que eu vou enviar alguns arquivos para você. Documentos, registros, evidências. Use-os bem. E proteja Camila. Eduardo já sabe que ela fugiu, e ele não vai deixar isso assim. A ligação caiu. Segundos depois, o celular de Lucas vibrou com uma série de arquivos sendo recebidos por um aplicativo criptografado. Ele abriu o primeiro arquivo e seus olhos se arregalaram. Eram registros bancários detalhados, mostrando transferências milionárias para clínicas de fertilização em diversos estados, contratos assinados com nomes femininos, relatórios médicos de procedimentos não autorizados. Tiago, olhando por cima do ombro do irmão, ficou pálido. Isso é muito pior do que a gente imaginava. Ele não fez isso só com a Camila. Ele tem um esquema inteiro. Lucas continuou rolando, pelos arquivos. E então viu algo que fez seu coração parar. Uma foto antiga de talvez 10 anos atrás. Nela, Eduardo estava em uma clínica, ao lado de outros homens de terno. E no canto da foto, parcialmente escondido, estava um rosto que Lucas jamais esperaria ver. Um rosto que ele achava que nunca mais veria. Não pode ser, ele sussurrou. Tiago olhou. O quê? Lucas ampliou a imagem, mas não havia dúvida. Ali, naquela foto antiga, usando o uniforme militar, estava Rafael, o irmão mais velho dos 3. O irmão que havia partido para uma missão militar sigilosa 7 anos atrás e nunca mais voltara. O irmão que eles choraram, que eles enterraram simbolicamente, que eles aprenderam a viver sem. Rafael estava vivo, e de alguma forma ele estava conectado a tudo isso. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e revelações. Camila permaneceu no apartamento dos irmãos, recuperando-se física e emocionalmente, enquanto Lucas e Tiago trabalhavam incansavelmente para juntar as peças do quebra-cabeça que Eduardo havia criado. Os arquivos enviados pelo misterioso informante eram uma mina de ouro de informações comprometedoras, mas a foto de Rafael assombrava Lucas. Como era possível? Por que ele nunca havia dado sinal de vida? E mais importante, o que ele sabia sobre Eduardo? Tiago, sempre o mais pragmático dos irmãos, sugeriu que eles focassem primeiro no caso de Camila antes de mergulharem no mistério de Rafael. A advogada que ele contatara, doutora Patrícia Almeida, uma mulher de 40 e poucos anos com reputação de ser implacável em casos de abuso, concordou em se encontrar com eles. Ela trabalhava em um pequeno escritório na República, longe dos arranha-céus espelhados onde Eduardo operava. Mas sua competência era reconhecida por todos que lutavam por justiça. Quando Camila, ainda frágil, mas determinada, contou sua história para a doutora Patrícia, a advogada ouviu com atenção, fazendo anotações meticulosas. Ao final, ela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Camila. O que você passou não tem nome específico na lei brasileira, mas podemos enquadrar como uma série de crimes. Cárcere privado psicológico, coação, possível administração de substâncias sem consentimento. Se conseguirmos provar que houve manipulação da sua gravidez sem autorização, isso pode configurar lesão corporal grave. Mas, Camila, eu preciso ser honesta com você. Eduardo Mendonça tem recursos e conexões. Isso não vai ser fácil. Camila ergueu o queixo e Lucas viu nela, pela primeira vez em anos, um lampejo da irmã corajosa que ele conhecera. Eu não me importo se é fácil ou difícil. Ele não pode fazer isso e sair impune. E se tem outras mulheres, como os documentos sugerem, elas merecem justiça também. Doutora Patrícia sorriu. Então vamos à luta. Primeiro passo é conseguir uma medida protetiva. Segundo é formalizar a denúncia com todas as provas que vocês têm. Terceiro é preparar para a guerra, porque Eduardo vai reagir. Homens como ele não aceitam perder o controle. Enquanto isso, os resultados dos exames toxicológicos de Camila chegaram. Doutora Marina ligou para dar a notícia pessoalmente. Havia traços de benzodiazepínicos no sangue de Camila, um tipo de calmante que, em doses controladas, poderia causar sonolência e lapsos de memória. Camila nunca havia tomado esse tipo de medicação por conta própria. A única explicação era que Eduardo estava de fato a medicando sem seu conhecimento. A descoberta foi devastadora.
mas também libertadora. Agora havia provas concretas. Não eram apenas suposições ou paranoias de uma mulher grávida. Era real, documentado, inegável. Foi nesse período que um novo personagem entrou na vida de Camila. Dr. Henrique Carvalho era um obstetra que trabalhava no Hospital das Clínicas e que Dora Marina recomendara para acompanhar a gravidez de Camila. Ele tinha uns 35 anos, cabelos castanhos sempre um pouco despenteados, óculos de armação discreta e um sorriso gentil que alcançava os olhos. Diferente de Eduardo, que era todo calculado e polido, Henrique tinha uma espontaneidade que colocava Camila à vontade. Na primeira consulta, ele não apenas examinou Camila, mas conversou com ela. Perguntou sobre seus medos, suas expectativas, seus sonhos para o bebê. E quando ela inevitavelmente começou a chorar ao falar sobre tudo o que estava passando, ele não a apressou ou a julgou. Apenas lhe ofereceu um lenço e esperou pacientemente que ela se recompusesse. Você é muito mais forte do que imagina, ele disse com sinceridade. Estar aqui, ter a coragem de buscar ajuda, de enfrentar a verdade, isso não é pouca coisa, Camila. Ela olhou para ele surpreendida. Eduardo nunca a elogiara daquela forma, nunca reconhecera sua força. Para ele, ela sempre fora fraca, imperfeita, algo a ser controlado e moldado. Nas semanas seguintes, Camila passou a ter consultas regulares com o Dr. Henrique. E sem que nenhum dos dois planejasse, começou a surgir entre eles uma conexão sutil. Não era romance, ainda não. Camila estava vulnerável demais, machucada demais. Mas era algo gentil, algo que aquecia o coração dela de uma forma que ela havia esquecido ser possível. Henrique a tratava como igual, respeitava suas opiniões, celebrava cada pequena vitória da gravidez com ela. Lucas percebeu a mudança na irmã. Ela estava sorrindo mais, falando sobre o bebê com empolgação genuína, ao invés de ansiedade. E quando ele viu a forma como ela olhava para Dr. Henrique durante uma das consultas que ele a acompanhou, Lucas soube que talvez havia esperança de um futuro melhor para ela. Mas Eduardo não estava quieto. A medida protetiva havia sido concedida, proibindo-o de se aproximar de Camila. Mas ele encontrou formas de continuar exercendo o controle, ligações de números desconhecidos para o celular dela, presentes caros sendo entregues no apartamento dos irmãos, mensagens enviadas através de conhecidos em comum, sempre com o mesmo teor. Ele queria conversar, ele queria explicar, ele sentia falta dela. Camila ignorava tudo. Com o apoio de Doutora Patrícia, ela havia bloqueado todos os meios de contato. Mas a presença de Eduardo era como uma sombra constante, uma ameaça não dita que pairava sobre tudo. Foi em uma noite chuvosa de julho que tudo mudou. Novamente. Lucas estava sozinho no apartamento. Tiago havia saído para estudar na biblioteca e Camila estava em uma consulta com o Dr. Henrique. O telefone tocou. O mesmo número desconhecido de semanas atrás. Alô? Lucas atendeu cauteloso. Precisamos nos encontrar. A mesma voz grave de antes. É sobre seu irmão. É sobre Rafael. O coração de Lucas disparou. Quem é você? Por que você tem informações sobre o Rafael? Porque eu sou Rafael, Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas sentiu as pernas falharem e se sentou pesadamente no sofá. Não pode ser. Rafael morreu. A gente recebeu a notificação oficial do Exército há 7 anos. A notificação estava errada. Ou melhor, foi criada propositalmente para me dar cobertura para uma missão de longo prazo. Lucas, eu sei que isso é muito para processar, mas eu preciso que você confie em mim. Eu estive rastreando Eduardo Mendonça há anos. Ele está envolvido em algo muito maior e muito mais perigoso do que vocês imaginam. Lucas estava tremendo. Se era mesmo Rafael, por que ele nunca havia entrado em contato antes? Por que deixá-lo sofrer pensando que ele estava morto? Como se lendo seus pensamentos, a voz continuou. Eu não pude entrar em contato. As regras da operação eram claras. Qualquer contato colocaria vocês em perigo. Mas quando descobri que Camila havia se casado com um dos alvos da investigação, eu não podia mais ficar de braços cruzados. Lucas respirou fundo.
Como você sabe que é realmente meu irmão? Prove. A voz riu, um som familiar que fez lágrimas surgirem nos olhos de Lucas. Você tinha 8 anos quando quebrou o braço tentando pular do telhado da casa da avó porque queria ser super-herói. Eu te levei no colo até o hospital, mais de 2 quilômetros, porque não tinha dinheiro para táxi. Você chorou o caminho todo, não de dor, mas de vergonha por ter feito besteira. E eu te disse que todos os heróis caem às vezes. O importante é levantar. Isso prova o suficiente? Lucas estava chorando abertamente agora. Era Rafael. Era mesmo ele. Onde você está? Por que não vem até aqui? Ainda não é seguro. Eduardo tem olhos em vários lugares. Se ele descobrir que eu estou vivo e que estou ajudando vocês, ele vai acelerar seus planos. Mas em breve, muito em breve, eu vou poder me revelar. Por enquanto, continuem juntando provas. E digam a Camila que ela não está sozinha, que ela tem mais família do que imagina. A ligação foi encerrada, mas Lucas ficou segurando o telefone por longos minutos, processando tudo. Rafael estava vivo. Durante todos esses anos, chorando sua perda, ele estava vivo. E agora ele estava ajudando a proteger Camila. Era quase demais para acreditar. Quando Camila e Tiago voltaram, Lucas contou tudo. A reação deles foi mista. Tiago, cético por natureza, queria mais provas. Camila, emocionalmente esgotada, não sabia se conseguia lidar com mais uma reviravolta. Mas todos concordaram em uma coisa. Se Rafael realmente estava vivo e tinha informações sobre Eduardo, eles precisavam confiar nele. Os arquivos que Rafael enviava se tornaram cada vez mais detalhados. Revelavam um esquema complexo, onde Eduardo e outros homens da elite paulistana usavam clínicas de fertilização para procedimentos não autorizados. Manipulação genética, seleção de características, até mesmo gestações substitutas sem o conhecimento completo das mulheres envolvidas. Era um escândalo que, se exposto, derrubaria reputações e mandaria dezenas de pessoas para a prisão. Doutora Patrícia, ao receber essas informações, ficou chocada. Isso é muito maior do que um caso de abuso doméstico. Isso é uma operação criminosa organizada. Precisamos envolver as autoridades federais. Mas havia um problema. Eduardo tinha amigos em posições importantes, juízes, promotores, delegados. Se eles dessem o passo errado, as provas poderiam desaparecer e todos os envolvidos sairiam ilesos. Foi quando Rafael fez contato novamente, dessa vez com um plano. Ele havia conseguido infiltrar alguém dentro da principal clínica que Eduardo usava. Essa pessoa iria copiar todos os registros médicos, todos os contratos, tudo o que fosse necessário para construir um caso irrefutável. Mas para isso, eles precisariam de uma distração. E a distração seria Camila. Ela teria que encontrar Eduardo pessoalmente, usando o gravador, e fazê-lo confessar o que havia feito. Era perigoso, mas Rafael garantiu que estaria por perto, protegendo-a de longe. Doutora Patrícia também estaria envolvida, coordenando com autoridades confiáveis para garantir a segurança de todos. Camila, quando ouviu o plano, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com uma voz firme que Lucas não ouvia há meses, ela disse: "Eu faço isso, não por mim, mas pelas outras mulheres, pelas que ele pode ter machucado e pelas que ele pode machucar se a gente não parar ele agora." O encontro foi marcado em um lugar público, um café elegante na Avenida Paulista, durante o horário de almoço, quando haveria muita gente por perto. Camila estava com 7 meses de gravidez agora, a barriga proeminente sob um vestido azul marinho simples, mas bonito. Ela havia ensaiado mentalmente o que diria, como reagiria, mas seu coração batia descompassado quando viu Eduardo entrando no café. Ele estava impecável como sempre, terno cinza escuro, gravata de seda, cabelos perfeitamente penteados, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma ansiedade que ele tentava esconder, mas que Camila, que o conhecera tão intimamente, conseguia perceber. Ele estava preocupado, e isso lhe dava uma pequena vantagem. "Camila", ele disse, sentando-se à mesa, "você está linda. A gravidez te deixou radiante." Ela não respondeu ao elogio.
Obrigada por aceitar se encontrar comigo, Eduardo. Precisávamos conversar. Ele alcançou a mão dela sobre a mesa, mas Camila a retirou sutilmente. O pequeno gravador que doutora Patrícia havia fornecido estava escondido na bolsa, captando cada palavra. Lucas e Tiago estavam em mesas próximas, disfarçados, atentos. E em algum lugar ali por perto, segundo Rafael havia prometido, ele também estava, garantindo a segurança dela. Eu senti sua falta, Eduardo disse, a voz suave, mas com uma tensão subjacente. Você e nosso filho. Quando você vai voltar para casa? Camila respirou fundo. Eduardo, eu preciso que você seja honesto comigo. Sobre tudo. Sobre a gravidez, sobre as clínicas, sobre o que você fez. O rosto dele se fechou ligeiramente. Eu não sei do que você está falando. Sim, você sabe. Eu vi os documentos, Eduardo. Eu sei sobre os procedimentos, sobre a manipulação, sobre as outras mulheres. E eu preciso ouvir de você. Por quê? Por que fazer isso comigo? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos percorrendo o café como se avaliando quem poderia estar ouvindo. Então, talvez julgando que uma confissão parcial poderia reconquistá-la, ele se inclinou para a frente e falou a voz baixa. Porque eu queria garantir perfeição, Camila. Você não entende. A gente vive num mundo competitivo. Nosso filho precisava ter as melhores chances possíveis. Inteligência, saúde, aparência. Eu apenas usei os recursos disponíveis para garantir isso. Sem me consultar, sem meu consentimento. Você me tratou como um objeto, Eduardo, como uma incubadora. Ele suspirou, impaciente. Você está sendo dramática. Eu fiz isso por nós, pela nossa família. E quanto às outras mulheres que você mencionou, são apenas clientes. Homens que, como eu, querem o melhor para seus herdeiros. Não há nada de errado nisso. Camila sentiu náusea. A frieza com que ele falava e a completa falta de remorso era chocante mesmo para alguém que havia vivido com ele por 3 anos. Você está me dizendo que há um esquema inteiro, que você e outros homens estão manipulando gravidezes sem o conhecimento das mulheres envolvidas? Eduardo percebeu que havia falado demais. Sua expressão endureceu. Onde você quer chegar com isso, Camila? Ela se levantou, a mão protegendo a barriga. Eu quero que você saiba que eu não vou deixar isso passar. Que as mulheres que você usou merecem saber a verdade e que nosso filho, quando crescer, vai saber que tipo de homem o pai dele era. Eduardo também se levantou, e pela primeira vez, Camila viu raiva genuína em seus olhos. Você não vai fazer nada disso. Você não tem provas, não tem recursos, não tem nada. E se tentar me expor, eu vou destruir você e seus irmãos insignificantes. Entendeu? Entendi perfeitamente, Camila disse pegando a bolsa. Pela primeira vez, eu entendo exatamente quem você é. Ela saiu do café com a cabeça erguida, ignorando os chamados dele. Lucas e Tiago a seguiram discretamente. A gravação estava perfeita. Eduardo havia confessado o suficiente para que, combinado com todas as outras evidências, fosse possível construir um caso sólido. Nos dias que se seguiram, tudo aconteceu rapidamente. Doutora Patrícia, trabalhando com uma promotora de justiça de confiança, apresentou todas as provas. Os registros das clínicas que o informante de Rafael havia conseguido, mostrando dezenas de procedimentos não autorizados. Os documentos financeiros revelando pagamentos irregulares. E a gravação de Eduardo confessando seu envolvimento. A operação policial foi deflagrada em uma manhã de agosto. Várias clínicas foram fechadas, médicos foram presos, registros foram apreendidos. E Eduardo Mendonça, o advogado respeitado, foi levado para prestar depoimento. Sem suas conexões podendo protegê-lo dessa vez, pois o caso havia se tornado federal, ele finalmente começou a enfrentar as consequências de seus atos. Camila acompanhou tudo pelas notícias, refugiada no apartamento dos irmãos. As manchetes eram chocantes. O escândalo era maior do que qualquer um havia imaginado. Mulheres começaram a se apresentar, compartilhando suas histórias de procedimentos médicos estranhos, gravidezes inexplicáveis, segredos guardados. Era como se Camila, ao ter a coragem de falar,
tivesse aberto as comportas para que outras também o fizessem. Foi em meio a todo esse caos que a porta do apartamento foi batida uma noite. Lucas, cauteloso, espiou pelo olho mágico e seu coração quase parou. Lá estava um homem alto, de cabelos já grisalhos nas têmporas, barba por fazer, olhos cansados mas familiares. Olhos que ele via no espelho todos os dias. Olhos da família Santos. Lucas abriu a porta, e os dois irmãos se encararam por um longo momento. Depois, sem palavras, se abraçaram. Rafael estava em casa. Tiago, que ouviu o barulho, veio correndo e parou, boquiaberto. E Camila, saindo do quarto com dificuldade por causa da barriga pesada, começou a chorar ao ver o irmão que ela julgara perdido para sempre. Rafael entrou e durante horas ele contou tudo. A missão militar que nunca terminou, mas que se transformou em uma operação de inteligência de longo prazo. Como ele havia sido alocado para investigar redes de tráfico de influência e descobriu por acaso o esquema das clínicas. Como ao descobrir que sua irmã havia se casado com um dos principais envolvidos, ele decidiu que era hora de agir, mesmo que isso significasse quebrar o protocolo e revelar que estava vivo. Eu não podia deixar ele machucar você, Mila, Rafael disse, segurando a mão da irmã. Nem você, nem nenhuma outra. Mulher. Esse esquema precisava acabar. Camila o abraçou soluçando. Nós pensamos que você tinha morrido. Nós choramos tanto. Eu sei. E me desculpe por isso, mas agora estou aqui. E vou ficar. Com Rafael de volta e Eduardo finalmente enfrentando a justiça, Camila sentiu que poderia talvez começar a reconstruir sua vida. O bebê crescia saudável dentro dela. Dr. Henrique continuava acompanhando a gravidez com o mesmo cuidado e carinho de sempre. E lentamente, muito lentamente, ela começou a se permitir sentir algo por ele além de gratidão. Henrique nunca pressionou, nunca apressou. Ele entendia que Camila havia passado por um trauma profundo e que precisava de tempo, mas estava ali constante, gentil, oferecendo um ombro amigo e um sorriso encorajador. E quando finalmente, em uma consulta 2 meses depois, Camila segurou a mão dele e disse obrigada por tudo, ele entendeu que significava muito mais do que as palavras diziam. O julgamento de Eduardo foi longo e exaustivo, mas as evidências eram irrefutáveis. Ele foi considerado culpável de múltiplas acusações e enfrentaria anos afastado da sociedade. As clínicas foram fechadas permanentemente. Os outros envolvidos também foram responsabilizados, e as mulheres afetadas começaram um processo de cura, sabendo que, finalmente, haviam sido ouvidas. Camila entrou em trabalho de parto em uma manhã ensolarada de outubro. Lucas, Tiago e Rafael a levaram às pressas para o Hospital das Clínicas, onde Dr. Henrique já a esperava. O parto foi longo, mas sem complicações. E quando finalmente, após horas de esforço, ela ouviu o primeiro choro do bebê, Camila soube que tudo pelo que havia passado valia a pena. É um menino, Henrique anunciou, colocando o recém-nascido nos braços dela. Saudável, forte, perfeito. Camila olhou para o rostinho amassado do filho, para os olhinhos fechados, para as mãozinhas minúsculas, e sentiu um amor tão avassalador que pensou que seu coração fosse explodir. Este era seu filho, não de Eduardo, não do esquema cruel que quase a destruiu, mas dela, e ele seria criado com amor, com verdade, com dignidade. Como você vai chamá-lo? Lucas perguntou, emocionado ao ver o sobrinho. Gabriel, Camila disse sem hesitar. Significa mensageiro de Deus, porque ele é minha mensagem de que mesmo das coisas mais difíceis pode nascer algo lindo. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo. Camila, Lucas, Tiago e Rafael alugaram um apartamento maior no Tatuapé, onde pudessem viver todos juntos, ajudando a cuidar de Gabriel. A criança crescia saudável, cercada de tios que a adoravam, e Henrique, que havia começado apenas como um médico, foi se tornando muito mais. Ele visitava Camila regularmente, sempre com uma desculpa profissional, mas eles sabiam que era mais do que isso. Ele brincava com Gabriel, conversava por horas com Camila sobre tudo e nada, trazia flores sem motivo especial. Quando, finalmente,
Em uma noite tranquila, enquanto Gabriel dormia e os irmãos haviam saído, Henrique tomou coragem de dizer que havia se apaixonado por ela. Camila não ficou surpresa, porque ela também havia se apaixonado por ele, não da forma intensa e sufocante que caracterizara sua relação com Eduardo, mas de uma forma suave, segura, construída em respeito mútuo e afeto genuíno. Eu não sei se estou pronta para outro relacionamento, ela disse, honesta. Ainda estou me curando. Henrique sorriu. Eu posso esperar. Pelo tempo que você precisar. Não vou a lugar nenhum. E ele não foi. Ele ficou, paciente e constante, enquanto Camila reconstruía sua vida pedaço por pedaço. E quando, meses depois, ela finalmente se sentiu pronta para abrir completamente seu coração novamente, foi para ele. Gabriel cresceu em um lar cheio de amor. Cercado por uma mãe forte que sobreviveu ao impossível, tios dedicados que fariam qualquer coisa por ele, e um padrasto que o amava como se fosse seu próprio filho. Ele nunca saberia sobre as circunstâncias complicadas de seu nascimento. Para ele, seria apenas uma história de superação que sua mãe um dia lhe contaria quando fosse mais velho. Camila, olhando para Gabriel brincando no parquinho do bairro em um sábado ensolarado, com Henrique correndo atrás dele e seus irmãos rindo ao lado, sentiu uma paz profunda. Ela havia passado pela escuridão e encontrado a luz. Havia sido quebrada e se reconstruído mais forte. E quando Gabriel correu até ela, jogou-se em seus braços e disse, Mamãe, te amo. Ela o apertou forte e sussurrou de volta. Você nasceu da dor, meu amor, mas vai viver no amor. Sempre no amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila, seus irmãos e sua jornada de superação tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas situações mais difíceis, há sempre esperança de recomeço. A coragem de Camila em enfrentar suas adversidades, o amor incondicional de seus irmãos e a possibilidade de um novo amor baseado em respeito e ternura nos lembram de que nunca é tarde para reescrever nossa história. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a força que existe dentro de cada um de nós.